O RZ não foi o primeiro Lexus totalmente elétrico, mas foi o primeiro que realmente importou, desenvolvido do zero. Agora, porém, nesta forma utilmente atualizada, ele está realmente pronto para enfrentar o segmento de SUVs de médio porte superior. Concorrentes de marcas premium de veículos elétricos com tecnologia avançada, autonomia maior, recarga rápida e variedade maior de modelos. Tudo isso adornado com o tradicional requinte da Lexus e um novo espírito de envolvimento do motorista. Continua uma combinação interessante. Meu nome é Jonathan Crouch. Testo carros há mais de 40 anos, todos estão no app Car and Driving Car Reviews. Aqui, vou tentar te contar tudo isso que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Com este RZ fundamentalmente aprimorado, a Lexus finalmente está levando os veículos elétricos a sério. Aqui, vamos dar uma olhada mais de perto. Se você já ouviu falar do Lexus RZ, a marca japonesa ficará satisfeita, pois a maioria não conhece. O que é surpreendente, considerando a importância deste SUV de luxo premium de porte médio-grande. Não foi o primeiro elétrico da marca, esse foi o UX300e de 2020 que deixou um pouco a desejar. Mas esse foi o primeiro de verdade, e o primeiro a ser construído em uma plataforma dedicada exclusivamente a veículos elétricos a bateria, compartilhada com o Toyota BZ4X, que é mecanicamente semelhante. O RZ chegou aqui em 2023, inicialmente apenas na versão 450e, mas em 2024, uma versão mais barata com tração dianteira foi adicionada à linha. Um ano depois, em 2025, foram feitas grandes atualizações e a linha foi ampliada, criando o carro que vamos analisar aqui. O visual deste RZ revisado não é muito diferente, nem o seu interior. Mas, fora isso, a Lexus não deixou muita coisa igual aqui. Diferente de alguns concorrentes, ainda não existe uma arquitetura avançada de carregamento ultra-rápido de 800 volts, mas, desde que o carro vá mais longe com uma carga e recarregue a bateria mais rápido como agora faz, a maioria dos clientes provavelmente não vai se importar. Agora também há uma gama muito mais ampla de modelos, incluindo a versão topo de linha 500 e 50i F Sport que estamos testando aqui. Isso destaca o sistema inteligente de direção por fio. Foi prometido no lançamento do RZ original, mas nunca chegou nas versões anteriores deste modelo. Muita coisa mudou então. Hora de dar uma nova olhada nesse carro. Você pode saber mais sobre esse tipo de SUV elétrico premium de tamanho médio baixando o aplicativo Car and Driving Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente neste RZ, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. Muito antes de falarmos sobre o novo sistema de direção por fio que a Lexus destaca, muita coisa mudou na engenharia deste RZ atualizado. Quase nada do conjunto motriz elétrico foi deixado como estava, sendo uma das principais mudanças a introdução de um novo eixo elétrico com potência do motor aumentada. Isso também melhorou a eficiência do inversor e reduziu as perdas de energia, o que, junto com o aumento da bateria de 71,4 kWh para 77 kWh, aumentou a autonomia em até 60 milhas. A bateria presente em todas as versões agora tem mais células e, assim como o motor elétrico, é resfriada a água. Esse conjunto reengenheirado agora está disponível em mais versões. Assim como no modelo antigo, há uma versão de entrada com tração nas duas rodas, agora chamada de RZ350i e oferecendo 221 cavalos de potência. Com aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e até 557 km de autonomia. A maioria dos clientes vai preferir um RZ com a versão revisada do sistema de tração nas 4 rodas Direct4 da marca. A tecnologia de controle de movimento transfere o torque de maneira mais flexível entre os eixos dianteiro e traseiro, suprimindo o balanço, melhorando curvas e dando uma aceleração mais direta. Essa configuração está presente no modelo principal, agora chamado de RZ500e, que entrega 376 cavalos de potência, 67 cavalos vapor a mais do que o modelo 450e que ele substitui. Alcança 100 km por hora em 4,6 segundos e oferece até 492 km de autonomia. Tudo isso deixa apenas a nova versão topo de linha. A Lexus realmente quer falar sobre o modelo RZ500 e 50F Sport que estamos testando aqui.
que tem 402 cavalos de potência, alcança 100 km por hora em 4,4 segundos e oferece até 462 km de autonomia. Com a atualização, a Lexus incluiu na versão topo de linha o câmbio manual simulado já visto no Hyundai Ioniq 5N, operado aqui por duas pequenas alavancas atrás do volante tipo manche. E se você apertar um botão M no console central, ele simula um câmbio manual de 8 marchas com direito a barulho de motor que soa meio estranho e artificial. E ainda tem um limitador de giro falso. Ao trocar de marcha, ocorre breve corte de potência para simular a troca, enquanto um som de motor personalizado preenche a cabine, podendo ter seu tom ajustado pelo sistema de controle de som ativo. O destaque da marca nesta versão topo de linha é a inclusão do inovador sistema de direção por fio One Grip Steer, de série. Isso foi prometido na versão anterior deste carro, mas nunca chegou a ser entregue de fato, e este RZ-F Sport aprimorado é o primeiro carro vendido pelo conglomerado Toyota na Europa equipado com esse sistema, designado pela sigla OMG. Sim, é isso mesmo. Um sistema inovador porque não há ligação mecânica entre as rodas e um volante que já não é mais um volante, substituído por um manche quadrado que vai exigir um tempo de adaptação. Com rotação de 200 graus, você não precisa tirar as mãos do volante e pode completar o giro em um movimento, diferente dos 2 giros de um volante convencional. Gire e os dados vão para o atuador de direção, que os transforma em movimento das rodas, por isso inicialmente o sistema parece muito sensível e com assistência excessiva. A Lexus acha que os donos vão se acostumar em 3 minutos. Eu diria que até mesmo 3 meses pode ser forçar a barra. Experimente antes de comprar. O sistema One Motion Grip foi criado para aumentar a estabilidade e diminuir vibrações da estrada, o que seria uma vantagem na improvável hipótese. Se você fosse levar este RZ para fora da estrada, no entanto, seu nível muito modesto de altura em relação ao solo iria te desanimar a fazer isso. O sistema de tração integral Direct4 é voltado ao uso em estrada, usando fatores preditivos, segundo a Lexus, para melhorar a condução, levando em consideração coisas como força G lateral, ângulos das rodas e uso do acelerador para atender às suas necessidades de tração. Um possível proprietário pode esperar que isso ajude no caso de precisar rebocar, algo agora mais realista, já que a capacidade de reboque dos modelos RZ com Direct4 foi dobrada como parte desta atualização, chegando a 1.500 kg. Vamos terminar esta sessão considerando duas coisas que serão prioridades para os clientes nas versões mais simples deste RZ, que a maioria dos compradores provavelmente vai preferir: refinamento e conforto ao rodar. Na estrada, ambos são excelentes, quase os melhores da categoria. A suspensão não absorve bem as imperfeições do asfalto urbano, e estacionar pode ser difícil devido aos vidros traseiros estreitos e ao capô longo, que desce à sua frente. Para viagens urbanas, você pode deixar o carro com segurança no modo mais econômico disponível, o Eco. Há opções normal, Sport, modo de autonomia extra para bateria baixa e modo personalizado para ajustar trem de força ou direção. Também há várias opções de frenagem regenerativa ativadas pelas borboletas atrás do volante neste F-Sport. Essas opções são ativadas pelo botão M no console central, mas mesmo a mais intensa não desacelera o carro tão abruptamente quanto o sistema de pedal, único presente em alguns concorrentes. A menos que você escolha este modelo topo de linha 550 e que possui um kit de carroceria F-Sport exclusivo, não há mudanças visuais para este RZ atualizado. Então, o visual angular do original permanece com suas opções incomuns de pintura em 2 tons. Como antes, há uma linguagem de design chamada Spindle Body, que destaca o capô mais baixo e confere aos paralamas dianteiros um aspecto musculoso, como parte de uma dianteira lisa, supostamente para expressar um caráter poderoso e uma aceleração suave. As rodas revelam quanto você gastou na versão, com aros de 18 polegadas para as versões mais baratas ou aros maiores de 20 polegadas em arcos pretos brilhantes para uma versão mais luxuosa como esta. Atrás do volante, um console central alto separa a cabine em 2 áreas, com saídas de ar no topo do painel e um seletor rotativo de marchas abaixo. Tudo isso vai passar completamente despercebido se você tiver um modelo F-Sport como este, porque nesse caso você vai ficar olhando mesmo para esse volante incomum em formato de borboleta no estilo Thunderbird, que leva um tempo para se acostumar.
Na maioria das versões com volante convencional, como provavelmente será o caso do seu RZ, há os controles Touch Tracer, que assim como eu, você pode achar um pouco difíceis de usar. Botões convencionais sempre funcionam melhor, mas ao olhar ao redor da cabine, você vai notar que, como a maioria dos concorrentes, a Lexus tentou eliminar esses botões sempre que possível, dando preferência para funções nas telas. A qualidade da cabine realmente passa uma sensação premium, embora seja muito parecida com a versão anterior desse design, o Top 550 e Top, e tem um interior F-Sport exclusivo e muito bonito. Se você tiver um RZ mais simples após usar um modelo anterior ao facelift, vai notar isso. As mudanças na cabine atualizada são apenas detalhes. A maioria das atualizações só aparece se você evitar os dois níveis básicos de acabamento. Se você conseguir fazer isso, vai encontrar mudanças no interior que incluem iluminação ambiente multicolorida com um novo efeito de sombra dinâmica que fica lindo à noite. Além disso, uma função de escurecimento foi adicionada ao teto panorâmico de vidro de série e o lindo revestimento Ultra Suede, que aparentemente é 30% à base de plantas contínua nas portas, usando gráficos processados a laser. O painel de instrumentos foi projetado para ampliar a visão à frente e, exceto na versão básica, vem com head-up display. O sistema de infoentretenimento é a mesma tela central de infoentretenimento Lexus Link Pro, de 14 polegadas que este carro já tinha antes, embora a navegação agora conte com um planejamento de rotas dinâmico para BEV mais sofisticado. Isso permite planejar sua rota com paradas para recarga da bateria, considerando o nível atual do RZ. Os controles de clima touch ficam abaixo do monitor e ele traz Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Um recurso interessante, padrão em toda a linha, é o sistema de aquecimento radiante frontal na altura dos joelhos, localizado na parte inferior do painel. Isso funciona um pouco como os aquecedores infravermelhos que você pode encontrar do lado de fora de um bar e tem como objetivo criar a sensação de um cobertor quente sendo colocado sobre suas pernas. A desvantagem, porém, é que isso significa que você precisa ficar sem o porta-luvas do lado do passageiro. As opções de armazenamento incluem o compartimento com tampa entre os bancos, porta-objetos nas portas, porta-copos e espaço extra oculto sob o console central, disfarçado por tampas inteligentes. Os bancos têm ótimo suporte. E assim como os modelos LBX e NX, o RZ conta com destravamento eletrônico das portas e latch, por isso você aperta um botão em vez de puxar uma maçaneta para abrir as portas, seja de fora do carro ou de dentro dele. Isso facilita o sistema de assistência de saída segura que impede abrir portas no trânsito. A visão é prejudicada pelos pilares traseiros C, por isso o monitor de visão panorâmica de série nas versões acima da básica é necessário. Numa manhã de outono com neblina e folhas caídas, você vai se irritar com quem achou que o RZ não precisava de limpador no vidro traseiro inclinado. Em termos de tamanho, o RZ fica entre um NX e um RX, mas graças ao entre-eixos longo desse projeto totalmente elétrico, se você sentar no banco traseiro, vai jurar que ele é maior do que ambos. O espaço para as pernas é ótimo, já que a base do banco não desliza. Apesar da inclinação do teto, o espaço para a cabeça atrás é bom e melhora porque o ponto mais alto do teto de vidro foi deslocado para trás. Os encostos traseiros reclinam e os bancos de trás são aquecidos, exceto nas duas versões de entrada. Infelizmente, considerando o preço pedido, o que você não pode ter em nenhum RZ é um sistema de climatização de 3 zonas com controles de clima separados na parte de trás. O assoalho plano significa que o banco largo pode acomodar razoavelmente bem um adulto sentado no meio, se necessário, mas o espaço para os pés é limitado sob os bancos dianteiros à frente. Há luzes de leitura, bons porta-objetos nas portas, apoio de braço com porta-copos, 2 portas, USB tipo C e uma tomada de 220 volts de 3 pinos. Na traseira, a tampa do porta-malas com abertura elétrica sem as mãos, adornada com esse aerofólio incomum nesta versão F-Sport, se levanta para revelar um porta-malas de 522 litros, embora o acesso seja feito por um vão bastante alto, decorado com um acabamento prateado pouco prático. Há uma cobertura de porta-malas com costura bonita e marca estampada, e sob a base do compartimento de carga, um espaço profundo para os cabos de carregamento, o que é ótimo porque, assim como na versão anterior deste modelo, não há espaço de Frank sob o capô para eles. No lugar da frágil prateleira de tecido do modelo original, a Lexus instalou agora uma cobertura de bagagem mais robusta, com camada de feltro para reduzir o ruído na cabine. Além disso, de forma prática, você pode dobrá-la ao meio. Uma tomada de 220 volts está disponível e há os tradicionais ganchos para sacolas e pontos de fixação.
Se houver 2 passageiros atrás e itens longos para transportar, eles precisarão ir no teto, já que a Lexus não oferece abertura para esquis nem encosto traseiro bipartido 40-20-40. Infelizmente, não há alavancas nas laterais do porta-malas para rebater o banco traseiro bipartido 60-40, que até fica quase plano, e você pode aumentar o volume de bagagem para 1.451 litros carregando até o teto. São 5 níveis de acabamento: Premium, Premium Plus, Takumi, F-Sport e F-Sport Takumi. No momento do lançamento atualizado dos modelos RZ e na época da gravação, na primavera de 2026, os preços começavam em pouco menos de 54 mil libras para o modelo de entrada 350 RZ com tração dianteira. Para a versão principal RZ 500 e Direct 4, você vai pagar entre 56 mil e 63 mil libras, dependendo da sua escolha de acabamento. E enquanto gravávamos, os preços deste Top 550 e F-Sport começavam em torno de 68 mil libras. Os níveis de equipamento são bastante generosos em toda a linha. Todos os modelos RZ incluem faróis de LED, teto panorâmico, luzes de neblina e de curva em LED, além de retrovisores elétricos aquecidos e com escurecimento automático. Também é possível contar com faróis e limpadores automáticos, entrada sem chave e sensores de estacionamento ao redor, que a Lexus chama de sensores inteligentes de estacionamento. Inclui pintura metálica, alarme, 4 modos de condução, vidro traseiro escurecido, porta-malas com abertura elétrica sem as mãos, bomba de calor e carregador de bordo de 22 kW. Todos os modelos RZ possuem bancos dianteiros aquecidos, ajuste elétrico de 8 vias e suporte lombar de 2 vias. E também há ar-condicionado de 2 zonas com sensor de umidade e um recurso de qualidade do ar Nano X, além de volante aquecido com ajuste elétrico, câmera de ré, carregador sem fio para smartphone e espelho retrovisor interno eletrocrômico. Como antes, gostamos especialmente dos aquecedores radiantes na altura dos joelhos, posicionados à frente dos bancos dianteiros, que proporcionam aos ocupantes da frente o que a Lexus descreve como a sensação de um cobertor quente ao redor das pernas. Pelos preços cobrados, era de se esperar infoentretenimento e conectividade de mídia de ponta. E para atender a essa necessidade, a Lexus instalou o mesmo sistema Lexus Link Pro que você encontra na segunda geração do NX, com seu inteligente sistema de controle por voz Hey Lexus Personal Assistant. O sistema conta com uma tela central de 14 polegadas, espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay e sistema de áudio com 10 alto-falantes. Provavelmente vale a pena investir um pouco mais nas versões acima da configuração Premium básica. A Premium Plus inclui bancos dianteiros ventilados com memória, monitor de visão panorâmica, comandos por toque no volante e head-up display. O acabamento Takumi deixa tudo muito luxuoso. Você recebe faróis altos adaptativos, luzes de neblina dianteiras e amortecedores de desempenho nas 2 extremidades. Além disso, a versão Takumi substitui as rodas de liga leve de 18 polegadas das 2 versões básicas por aros maiores de 20 polegadas e troca o estofamento de couro sintético dos modelos mais baratos pelo lindo e luxuoso estofamento Ultra Suede que temos aqui. A partir do nível Takumi, há também um teto panorâmico com escurecimento regulável que reflete a radiação infravermelha para isolar melhor o interior contra a temperatura externa e pode ser deixado opaco com o toque de um botão. Outros recursos da versão Takumi incluem bancos traseiros aquecidos, espelho retrovisor digital, iluminação ambiente com 64 cores e um maravilhoso sistema de áudio Surround Premium Mark Levinson com 13 alto-falantes. Esta versão F-Sport traz o volante borboleta One Motion Grip da marca, tecnologia de direção sem ligação mecânica e gerenciamento integrado da dinâmica do veículo. A versão topo de linha F-Sport Takumi inclui itens da Takumi ausentes no F-Sport, como o som Mark Levinson aprimorado. São 6 opções de cores. Pagaria mais pelo acabamento metálico sônico cobre, que é bem distinto. Evite a versão básica e adicione um acabamento de pintura em 2 tons. E um engate de reboque também está disponível, mas se você quiser isso, certifique-se de evitar a versão básica 350 e com motor único, porque ela só pode rebocar até 750 kg. Há 3 opções de cor para o interior, preto, cinza ou avelã. Todas as versões do RZ contam com alto nível de segurança e câmeras, graças ao pacote Lexus Safety System Plus, responsável pelas 5 estrelas no Euro NCAP.
Inclui frenagem pré-colisão eletrônica, alerta de saída de faixa, monitor de ponto cego, assistente de mudança de faixa, farol alto automático, alerta de tráfego cruzado, assistente de saída segura, sinalização de trânsito e monitoramento do motorista. Além disso, nada menos que 9 airbags SRS conectados ao sistema de chamada de emergência padrão. Nós informamos os números de autonomia elétrica na nossa seção de direção, entre 287 e 347 milhas, dependendo da versão. Tenha em mente que os números que passamos para as versões 350 e 500 vão cair bastante se você evitar os dois níveis de acabamento mais acessíveis e, portanto, acabar com um 20 polegadas como as que temos aqui. Para você ter uma ideia, neste carro de teste 550, nós só conseguimos cerca de 2,7 milhas por quilowatt-hora neste teste, o que se traduz em uma autonomia real de cerca de 194 milhas, 93 milhas a menos do que a classificação WLTP. É estranho que a Lexus e a Toyota tenham esperado tanto tempo para lançar um carro elétrico em uma plataforma dedicada e, então, apresentaram um sem a plataforma de 800 volts que permitiria carregar nos novos carregadores corrente contínua ultra rápidos de última geração. Essa falha está piorando com o envelhecimento do RZ e não foi corrigida aqui, mas melhorias no carregamento foram feitas nesta atualização. A taxa máxima de carregamento corrente contínua de 150 kW ainda é um pouco inferior ao padrão da categoria. Como antes, uma carga corrente contínua de 10 a 80% pode ser completada em cerca de 30 minutos em um carregador rápido padrão. A nova função de pré-condicionamento otimiza a temperatura da bateria antes do início da carga, eliminando atrasos. Os tempos de carregamento em corrente alternada devem ser cerca de 30 minutos mais rápidos, mesmo com a bateria maior de 77 kWh. Isso ocorre pela adoção de um novo sistema de pré-condicionamento da bateria e de um carregador, corrente alternada de 22 kW. O modelo anterior só carregava em corrente alternada até 11 kW. Carregando em corrente alternada por uma wallbox monofásica de 7,4 kW, são necessárias cerca de 10 horas e meia para a carga total. Com uma wallbox corrente alternada de 11 kW trifásica, o tempo pode cair para cerca de 6 horas. Se você usar o novo carregador on-board de 22 kW, pode carregar de 10 a 100% em corrente alternada em 3 horas e meia, bem melhor que as 7 horas do carregamento corrente alternada mais rápido da versão original. A marca garante que a bateria manterá 90% da autonomia nos primeiros 10 anos graças ao resfriamento à água e ao gerenciamento térmico ativo, aumentando durabilidade e autonomia. A autonomia é otimizada por um sistema de carregamento solar integrado que visa reduzir o impacto do frio na usabilidade. Ao usar o aplicativo Lexus Link fornecido, os usuários do RZ podem não apenas verificar a autonomia da bateria e a autonomia de condução, mas também programar horários de carregamento de acordo com quando o veículo deverá ser utilizado novamente ou quando os preços da energia estiverem baixos. O aplicativo permite ao proprietário controlar o clima do carro à distância. A maior parte da linha fica acima do limite de 50 mil libras do imposto sobre carros de luxo do governo, o que adicionará 440 libras ao seu imposto anual de circulação, VED, entre o segundo e o sexto ano após o registro do carro. Como de costume com veículos elétricos, há uma baixa tributação de benefício em espécie, fixada em 4% no momento do nosso teste, aplicável até a primavera de 2027, aumentando 1% ao ano depois disso. Os grupos de seguro começam em 40 para o 350 e subindo para 43 para o 500 e 45 para este 550i. A depreciação está um pouco atrás de vários concorrentes importantes após 3 anos e 36 mil milhas prevista entre 37% e 42%. Mas isso pode ser compensado pelo que geralmente é considerado o melhor nível de suporte ao cliente de concessionária do setor. A Lexus se vê como uma inovadora em design e certamente foi isso quando, há 2 décadas, seus sedãs de luxo apresentaram aos executivos ricos o conceito de motorização híbrida. Esse avanço deve quase tudo à tecnologia emprestada da Toyota, assim como à engenharia por trás deste RZ. Fundamentalmente, não há nada aqui que não tenhamos visto antes.
Mas com este RZ atualizado, a combinação de elementos aprimorados como o conjunto do eixo elétrico e seu sistema associado de controle de torque nas 4 rodas Direct4 agora realmente funciona de forma muito eficaz, de fato, criando de muitas maneiras a experiência de condução mais envolvente que a marca já nos proporcionou até agora. Há também muitos outros pontos positivos. O interior ainda mais bem acabado, o requinte exemplar e a longa garantia da bateria. E se você estivesse disposto a investir em um RZ como esta versão topo de linha, com o sistema de direção Steer by Wire One Motion Grip, realmente sentiria que este SUV elétrico está na vanguarda da tecnologia. Infelizmente, não dá para dizer o mesmo sobre a autonomia de condução ainda um pouco limitada ou sobre a arquitetura elétrica de 400 volts. Mas os engenheiros da Lexus e Toyota certamente trabalham duro nessas áreas para melhorar. Em resumo, a marca Lexus certamente está avançando. Se isso ocorre rápido o bastante é outra questão.